tinha uma palavra no meu coração para trazer. E eu vim pedindo confirmação para Deus sobre isso, se era realmente isso que Ele queria que eu trouxesse, que na verdade é uma palavra que eu queria trazer. E durante a semana algumas coisas foram acontecendo e na sexta-feira especificamente, Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração e mostrando que não era essa palavra, né? Que era para trazer outra coisa. Aquela palavra ia ser muito confortável trazer, algo que eu já havia falado um bom tempo atrás, algo que eu acho de extrema importância, se Deus permitir um dia eu trago novamente, mas que era uma outra coisa que Ele queria que eu trouxesse. E como a gente está utilizando temas, né, dando temas para as mensagens, o tema que eu coloquei para essa mensagem é: pare de se justificar e viva a justiça de Deus. E o texto que eu senti para usar como, não como base, mas como pontapé inicial, porque na verdade foram vários textos que eu selecionei, bíblicos, está em Mateus 6, versículo 33. E eu quero falar sobre um pouco a justiça do homem e a justiça de Deus. Que muitas vezes a gente pode confundir a nossa justiça com a justiça de Deus. O homem, ele justifica as coisas, o homem que não conhece a Cristo justifica as coisas de acordo com aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita que é correto, aquilo que ele acha que é certo, acha que é errado. Tanto é que se você pergunta para pessoas distintas sobre determinado assunto, o que elas acham sobre aquilo, qual é a opinião delas, cada um pode seguir por uma linha totalmente diferente. Um vai falar: imagina, isso aí não é justo isso. Por exemplo, lá, menor idade penal. Um vai falar que tem que diminuir para 14 anos, para 13, para 10. Um vai falar: não, tem que ser 18 porque é criança. Então, a justiça do homem vai muito de acordo com aquilo que ele acha que é correto, o que ele acha que é certo. E isso muitas vezes pode nos levar a caminhos errados, né? Não é o que Deus estipula para nós. Em Mateus 6,33, a palavra fala: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aqui eu não quero entrar no foco das outras coisas que serão acrescentadas, mas sim quando ele fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não fala busque a justiça, busque o que é justo, porque poderia ficar muito vago e deixar para qualquer uma pessoa determinar o que é justo ou não, mas fala: busque a sua justiça, linkando juntamente com o que é a justiça de Deus, que é isso que ele está falando, o reino de Deus. E a justiça de Deus muitas vezes não pode ser entendida com a nossa mente, com o nosso intelecto. Na verdade, quem nos convence é o Espírito Santo. É Ele que nos direciona o que é certo e o que é errado, né? A palavra fala lá em João 16:8 que é Ele que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. E é natural um homem que não conhece a Cristo, um homem que ele é prejudicado em alguma área da sua vida, usar isso que ele foi prejudicado como justificação para cometer alguma coisa que é ilícita. Por exemplo, o cara pode usar o fato de que o governo, olha os impostos que esse governo coloca, não é justo. Por isso que eu compro produto pirata. O cara está se justificando. Não está certo isso, eu comprar um negócio lá e essas taxas estão roubando a gente. Não é certo, o cara vai e sonega imposto, compra produto por contrabandeado e na verdade ele se alimenta, ele entra num lugar onde de aconchego para ele, onde ele sacia a alma dele, porque ele está se justificando. Não está aquele peso em cima dele, ele se justificou. Mas o Espírito Santo, quando nós chamamos Ele para morar na nossa vida, Ele nos convence dessas pequenas coisas. E a própria palavra fala sobre isso, sobre a gente, os governantes, as pessoas que foram levantadas como autoridades, que nós devemos obedecê-las, porque nenhuma autoridade é levantada senão por Deus. E está em Romanos 13, no versículo 1 e no 2, falam: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede traz em condenação sobre si mesmos.
No versículo 5 ao 7 fala: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor. E ter esse entendimento, essa revelação do Espírito Santo que nos leva a obedecer a tudo aquilo que é estipulado como lei, vai mudar diversos fatores nas nossas vidas. Aqui mesmo a gente viu que ele fala que Deus instituiu aqueles, assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Aqueles que fazem as coisas de acordo com a sua própria justiça. Eu acho que é errado, eu vou fazer isso mesmo, se justificando. Está falando, você vai trazer condenação para você. E 1 Pedro 2,13 fala: por causa do Senhor, sujeitem-se às autoridades. Esquece o que eles estão fazendo. Você não é obrigado a concordar com o que eles estão fazendo. Você pode até, na verdade, Deus fala isso, ore pelos seus governantes, presidente, para que Deus mude isso. Você não é obrigado a concordar. Muitas coisas, na verdade, nós não temos que concordar. Mas se ele estipulou isso, obedeça a isso. E no versículo 15 de 1 Pedro 2, ele conclui dizendo: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. É mais ou menos aquela frase que a gente escuta, né? Que as atitudes falam mais do que as palavras, né? Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quando você estiver no meio de um monte de gente que faz tudo coisa errada, se justificando, e você faz o que é certo, eles não vão ter argumentos para falar contra você. E a sua atitude fala mais, vai silenciar os insensatos. A justiça de Deus, ela transcende assim, o nosso entendimento. Por isso fala que a palavra de Deus é loucura para os homens. Se não for o Espírito Santo que revela ela para nós, você vai falar, isso é coisa de louco. Na justiça do homem, se alguém te agride, você vai e agride de novo. É justo, me bateu, eu vou bater de novo. Mas na justiça de Deus, ele fala, se alguém te bater, vira outra face. É uma coisa totalmente maluca, mas é o Espírito Santo que vai te conduzindo a isso. E como eu falei antes, que tem momentos onde a gente não vai concordar com algumas coisas que foram estipuladas por autoridades. E tem momentos que nós também não devemos seguir o que foi estipulado. Existe um único meio para que a gente não faça isso. Quando a lei do homem, ela anula a lei de Deus. Quando ela se torna algo que venha a regredir algo que Deus estipulou. Esse é o momento onde você dá preferência para Deus e não as coisas do homem. Em Atos 5, do versículo 27 ao 29, fala sobre isso. Eu vou ler. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E aqui eu quero pegar um gancho e falar sobre algo que aconteceu comigo nessa semana. É algo bem simples, mas é uma área que Deus já está trabalhando comigo há muito tempo, que já mudou muitas coisas na minha vida, que é justamente sobre isso. Você está disposto a se submeter, a pagar o preço, fazer as coisas corretas, mesmo que isso traga prejuízo para você aos seus olhos. E o que aconteceu agora não trouxe prejuízo, mas é um exemplo que eu quero trazer. Tá tendo aqui na Tóquio, não sei se vocês sabem, né, devem saber, tem o pessoal que está fazendo uma parceria, a Tóquio, com o American Express, né, o cartão. Não sei se o Diogo tá, acho que o resto também tá. E assim, puxa, é um cartão super bacana, né? Você tem diversos benefícios. E aí a mulher me ligou no meu ramal, falou: eu sou fulana do American Express, assim. A gente está com uma parceria com a Tóquio, e explicou tudo do cartão, falou: vocês têm vários benefícios, vocês não vão pagar taxa, anuidade, não vão pagar nada, vocês têm direito a
assistência de automóveis, caso seu carro quebrar, você pode chamar um guincho, tem assistência na sua casa. Eu falei, nossa, que legal, né? Eu falei, você quer? Quero. Qualquer coisa depois eu cancelo. Não vai pagar nada? Eu perguntei, não vou pagar nada? Tem taxa, tem anuidade, tem nada? Eu falei assim, não, primeiro ano não, e depois do primeiro ano, se você fizer compras no cartão de crédito e mostrar que você está pagando em dia, eles conseguem tirar. Eu falei, beleza, eu quero. E ela falou, tá bom, eu vou ir aí e vou falar com você pra gente pegar seus dados, suas coisas. Eu falei, beleza. Aí ela veio na sexta-feira, foi lá, me chamou, eu fui conversar com ela no primeiro andar, tal, tava lá pegando os dados. Aí chegou numa parte lá que eu tava conversando com ela, o salário, qual que é o seu salário? Ela pediu para levar uma fatura. Aí eu falei meu salário X. E ela falou, tá, eu vou colocar aqui seu salário que é R$8.000, que é para você conseguir pegar um cartão Gold, né? Porque tinha só 3 cartões, tem um que é de 5, a partir de renda 5.000, um de 8.000 e um de R$20.000. E aí na hora daquele negócio eu fiz, tá, meio que concordei, falei, tá bom, né? Mas eu já fiquei putz, meu, nada a ver, né? Aí beleza, ela pegou lá, colocou e foi embora, porque meu salário não chega a R$8.000, meu salário é menos do que 8.000, na verdade é bem menos. E aí, beleza, ela foi e tal. Aí eu fiquei naquele que o negócio começou a incomodar, né? Daí você já começa a querer se justificar, fala, não, peraí, ela que lançou isso, né? Mas beleza, eu vou fazer o quê? Ela falou que alguém ia me ligar para confirmar os dados. Eu falei, comecei a me justificar. Falei, então se me ligarem, mas não perguntar nada a respeito, beleza, eu não vou falar. Só se perguntar, aí eu falo. Aí você começa a querer se justificar. Aí eu indo embora e tal. E aí ela me ligou, era de noite, na sexta-feira ainda. Eu tava no trolleybus indo pra casa, ela me ligou, falou, oi Cláudia, aqui é a fulana e tal. E só pra te lembrar, o pessoal vai te ligar pra você confirmar os dados. E confirma tudo aquilo que a gente conversou e não esquece de falar da sua renda de R$8.000. Aí eu, tá bom. Aí já fui, daí ali já fui conversando com Deus, falei, Deus, sei o quê. Aí ele começou a falar. Aí ele falou, meu, você não tem que só não falar se caso não te forem dito. Você também tem que expor aquilo, porque você sabe a verdade. Você não pode ser cúmplice da mentira, porque a pessoa que é cúmplice da mentira é tão mentiroso quanto aquele que está mentindo. Você sabe disso, então você pega, se não fala, pega e fala, ó, não é assim. E se mesmo assim o cara quiser falar, não, vamos manter, você fala, não, eu quero cancelar. E aí ligou na outra semana, né, ligou o cara lá para confirmar os dados, aí eu falei, o cara perguntou da renda, eu falei, é assim, a mulher veio aqui, explicou, eu acho que minha renda deve estar 8.000, mas não é 8.000. Aí o cara, quanto que é? Eu falei, é tanto. Aí o cara ficou meio que assim, tá, tipo, cara, tá, tipo, quer dizer, tá gravada a ligação dele, tá, não, tudo bem, mas como é que você confirmou? Tipo, o cara também queria engambelar. Eu falei, eu dei uma fatura do cartão de crédito. E quanto que é a fatura? Tipo, ele achou que eu já ia falar outra coisa. Eu falei, a fatura é tanto. Aí o cara, aí ficou tipo, uns 30 segundos, assim, tipo, caramba, esse cara tá maluco, né? E beleza. E passou, eu acho que não vai chegar o cartão. E se chegar, eu vou ligar, eu vou falar, cancela o cartão. E isso que Deus estava colocando no meu coração. Cara, não espere os outros colocar uma situação toda favorável a você. E isso aí, quando eu estava orando com Deus, Deus começou a me trazer vários versículos, alguns desses que eu trouxe, começou a trazer essa palavra para mim. E ele me mostrou também essa mesma situação lá no Jardim do Éden. Eu quero ler Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher da serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aqui, para mim, foi a mesma coisa dessa cena do cartão. Alguém grande do banco fez regras, estipulou. R$8.000 é a renda, menos que isso não entra. Alguém de fora que está lá no meio, que conhece, vamos colocar 8.000, a gente não tem problema não, pode vir. E ali,
é a mesma coisa, cabe a mim decidir, será que eu como? Poxa, mas ali, é verdade, é bom, tem os benefícios, alguma coisa, e o cara está falando, se ele está falando, ele é do banco, então não tem nada a ver. E é nessa hora que a gente precisa voltar ao Espírito e pedir, Deus, é isso mesmo? Poxa, será que é essa decisão que eu tenho que tomar? E Deus vai te revelar. E como eu disse, isso é algo pequeno. Mas quantas coisas, às vezes, grandes envolvem a nossa vida aí por conta de algo que você vai ganhar um grande benefício com aquilo te cega. E você pega e deixa e come do fruto. Porque você está vendo o benefício, você esquece daquilo que Deus falou. Vai na verdade. Não seja cúmplice da mentira. E aí até estava aqui, escrevi uma frasinha que fala: quem anda na justiça de Deus não tem medo de andar na verdade. Não tem que ter medo de andar na verdade, mesmo que isso venha trazer prejuízo para você. Deus está vendo lá no alto. É isso que importa, Ele está vendo. Ó, meu filho aí, ó, está andando na verdade. O cara está pagando o preço, está se prejudicando ali aos olhos dos homens. Mas o galardão dele está crescendo aqui. E eu quero finalizar com a palavra que está em Eclesiastes 10, 1. Eu estou sem a Bíblia aqui que está gravando, mas se vocês quiserem abrir, eu sei mais ou menos, que fala a respeito das moscas mortas que caem no vaso do perfumista. E fala que tinha uma grande quantidade de perfume lá, o óleo, e caiu umas moscas lá. E fala que essas moscas comprometeram todo o bom cheiro do perfume. Se você parar para olhar, você fala assim, poxa, mas mosquinha, tanto de perfume. E aí ele conclui e fala assim é um pouco de estutícia, assim é um pouco de coisas erradas que você faz, a sabedoria e a honra. Quer dizer, um pouco de coisa ruim que você faz vai comprometer muita coisa boa que você já está carregando com você. Não se permita isso. Está vendo que está errado? Vai e tampa o vaso, não deixa as moscas cair. Isso para toda a nossa vida. Seja, sei lá, você está dirigindo o carro, viu que o farol fechou, espera. Ah, mas vou atrasar, não tem problema. Atrasa. Sai mais cedo da próxima vez. Paga o preço, faz o que é certo. Não instituir uma lei que se você passa no farol vermelho, você está infringindo a lei. Que nem eu vi, se tem uma câmera lá no radar, no farol. Tenta passar no verde, vê se vai te flagrar. Não vai, porque a lei é o quê? A lei é para o impuro, para o injusto, não é para quem está caminhando na justiça. Se você passar no verde, não vai te fotografar. Então não tenha medo de fazer o que é correto. Amém? Amém. Só queria deixar essa mensagem no coração dos irmãos, que a gente possa caminhar na verdade, sem medo de fazer o que é correto, falando a verdade uns para os outros sempre, não tendo medo de vir distorcendo uma coisa. Não, papo reto, pega e fala a verdade, é isso. Apareceu uma situação na sua vida, você viu que está mais ou menos errado, mais ou menos ou muito é a mesma coisa, é errado igual, pega e não, é o que é certo, se ensina ou não. Amém? Então vamos encerrar aqui, vamos poder orar um pouco. Se alguns irmãos quiserem ter algum pedido de oração, fiquem à vontade. Vamos deixar esse momento agora nas mãos do Pai. Amém?